Olá, está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso entrevistado de hoje é o deputado Rodrigo Coelho, do PT. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço pela primeira vez. Muito obrigado, Verônica. Eu agradeço profundamente a possibilidade de a gente fazer junto esse programa para informar a nossa população da atuação que venho fazendo e que pretendemos fazer. Bom, deputado, como eu mencionei agora há pouco, é a primeira vez que o senhor está aqui no nosso espaço, no Ação Parlamentar. Gostaria que o senhor fizesse uma breve... falasse um pouquinho da trajetória política do senhor, como o senhor chegou aqui na Assembleia. Bom, Verônica, eu sou natural de Bom Jesus do Norte, tenho residência em Cachoeiro de Itapemirim. Eu fui filiado ao Partido dos Trabalhadores em 1999, tinha na ocasião 22 anos e logo em 2000 eu fui convidado a ser candidato a vice-prefeito em Bom Jesus do Norte. Depois disso eu representei contra o município no Ministério Público do Trabalho, exigindo que os trabalhadores daquele município fossem contratados por concurso público municipal. Logo depois disso, eu tive a ajuda na ocasião de um companheiro de partido, à época apenas companheiro de partido, que hoje é prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, o companheiro Carlos Castellione, que me ajudou. Em 2002 eu retribuí a ajuda, apoiei o Castellione para deputado estadual na minha cidade, de maneira modesta, humilde, e ele me convidou em seguida para fazer parte do mandato dele. Então vim para cá, fui servidor dessa casa durante 6 anos, assessorando o deputado Castellione, fui coordenador da campanha que o elegeu prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, abdiquei de fazer qualquer disputa em Bom Jesus do Norte e passei a ser secretário municipal de governo daquele município. Como secretário municipal de governo em Cachoeiro de Itapemirim, eu tive grandes desafios que me foram dados pelo prefeito. A implantação do orçamento participativo talvez não, com certeza, foi o mais marcante para a minha vida e para a vida da comunidade. Nós, em Cachoeiro de Itapemirim, em 2009, implementamos o orçamento participativo, fizemos o primeiro ciclo. Foi, diante de todos os desafios, um grande sucesso na cidade, as pessoas aprovaram aquele modelo. Nós ainda no governo implementamos um modelo de captação de recursos centralizado no escritório de gestão de projetos prioritários na cidade. Ainda coordenava a Defesa Civil, que era ligada à Secretaria Municipal de Governo. Enfim, trabalhei como secretário, me licenciei em março de 2010 para me tornar candidato a deputado estadual. Fui candidato a deputado estadual, tive em Cachoeiro de Itapemirim 9.330 votos e 11.000 votos fora de Cachoeiro de Itapemirim, espalhado em 71 municípios do estado do Espírito Santo, fruto dessa amizade que eu construí enquanto estava assessor do então deputado Carlos Castellione aqui na casa. Foi dessa maneira que nós chegamos aqui para a questão eleitoral. Depois disso eu fiquei primeiro suplente, você sabe, vocês que nos acompanham sabem, fiquei primeiro suplente da coligação PT, PMDB e PSB, com 20.109 votos, e fui convidado pelo governador Casagrande para ser secretário de Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos do governo do estado do Espírito Santo. A secretaria teve a política do trabalho desmembrada em 2011. Em 2011 ela foi desmembrada, ficou a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, a política do trabalho passou a fazer parte da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Trabalho e Inovação. Nesses 2 anos que nós ficamos no governo, eu coordenei a implantação do programa Incluir, que é a versão capixaba do programa Brasil Sem Miséria do governo federal, que tem por objetivo eliminar a extrema pobreza no estado, em território capixaba. Ainda fiz a mudança da pactuação de recursos para o financiamento da política de assistência social. Nós desburocratizamos o repasse de recursos, fizemos a transferência fundo a fundo, aumentamos vigorosamente o volume de recursos repassado para os municípios, chegamos a 218% de aumento para o custeio da política de assistência social, inauguramos 33 CRAs, repassamos 20 milhões de reais pelo FUNCOP, que é o Fundo de Combate à Pobreza, que foi criado no estado em 2007 e que continua vigorando no estado. Então fizemos várias ações na Secretaria de Assistência Social, mas quando da oportunidade de assumir o mandato, eu assumi em 20 de março do ano passado,
o governador pediu que eu ficasse no governo do estado para fazer a transição desse período. Nós estávamos com incluir muito embrionário ainda, assim, o programa estava começando, estava nascendo, então era importante que eu continuasse para fazer esse período de transição, e eu acordei com o governador que eu ficaria até a virada do ano. Fui à base, né, aos municípios em que eu tive voto para poder conversar com as pessoas que me deram voto para deputado estadual, que eu estava ficando no governo por mais um período para conseguir fazer essa transição, para ter responsabilidade com esse programa de combate à pobreza extrema, que é uma ação tão nobre, que é uma bandeira que eu carrego comigo na minha militância, na minha vida, e vou trazer aqui para a atuação parlamentar, e que eu precisava dar continuidade. Então, feito isso, eu retornei para o governo, concluí esse período de transição, e agora, no início desse ano, eu pude retornar para casa para poder, agora sim, fazer o nosso mandato de deputado estadual junto com a população que a gente representa. Bom, deputado, dessa experiência do senhor, né, na pasta da assistência social, o senhor está trazendo essa experiência aqui para casa, e uma das primeiras ações do senhor foi justamente apresentar um projeto para desmembrar esse assunto de assistência social da Comissão de Saúde, né? Como o senhor pretende levar os trabalhos dessa comissão? Primeiro, é importante a gente dizer por que o desmembramento da política de assistência social da política de saúde. A política de assistência social é uma política, de fato, como está concebida, extremamente nova. De fato, ela existe nos últimos 5 anos, né? E de direito ela existe a partir de 2011. De julho de 2011. Então nós estamos falando de uma política realmente nova. A política de assistência social é uma política de garantia de direitos. Então é uma política que trabalha para garantir o direito da população. Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, todos os direitos básicos, todos os direitos cidadãos. A política de assistência social trabalha para garantir para cada pessoa. Então nós primeiro temos essa prerrogativa da política. A política de saúde é uma política universal a todas as pessoas têm direito à saúde. Ela se organiza na atenção básica e na atenção de média e alta complexidade. E na assistência social nós temos uma organização semelhante. Só que o foco e a maneira de se organizar, para que população se organizar, obedece uma pequena diferença, porque se na saúde a atenção básica, a média e a alta complexidade são organizadas pelo grau de complexidade que tem a saúde do paciente, e a atenção primária pelos programas de prevenção para que ela não aconteça, na assistência social, a proteção básica e a proteção especial, que se divide em média e alta complexidade também, se organiza pelo vínculo familiar. A gente diz que a única política pública que tem como público-alvo a família é a política de assistência social. Ela se organiza a partir da família, ela se estrutura a partir da família, e todo o ordenamento da política é a partir da família. O artigo 231 da Constituição diz que o Estado precisa dar assistência a quem dela precisar. Diferente da saúde, ela não é uma política totalmente universal, mas é uma política para quem dela precisar. Nesse para quem dela precisar, começam nossos problemas, porque tem muita gente que acredita que uma pessoa que só pode se utilizar da assistência social quem tem carência de renda. E não é só quem tem carência de renda que precisa se utilizar da assistência social. Quem está em vulnerabilidade ou risco social. E vulnerabilidade ou risco social, a gente coloca o risco de ter o rompimento do vínculo familiar. Então eu vou dar um exemplo a você, que é de uma pauta muito gritante, uma pauta muito atual, que preocupa muito a nossa sociedade. Uma família que tem um membro da família usuário de drogas. O usuário de drogas é público-alvo da saúde, mas a família desse usuário é público-alvo da assistência social. Tudo atrelado, né? Então, nós precisamos fazer com que a classe política, as pessoas, a sociedade de maneira geral, conheça a atribuição da política de assistência social, trate da assistência social como uma política importante, porque ela é uma política extremamente importante. Nós precisamos dar visibilidade e tratar tecnicamente o encaminhamento da política de assistência social, fazendo com que o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa possa contribuir para a evolução da política no governo do Estado. Bom, o senhor mencionou aí que
Esses três segmentos estão praticamente interligados, né? Só acredito que da forma como tem sido, o poder público tem tratado essa questão das drogas, da saúde, da assistência social, ele tem sido eficaz? Nós precisamos de um avanço verdadeiro, né, sendo honesto com a política, com as necessidades que ela tem, nós precisamos de avanço. Essa sensibilidade para a necessidade do avanço, ela já foi percebida pelos governos. O governo federal lançou o ano passado o programa CRAC é Possível Vencer. Qual é a primeira ação do programa CRAC é Possível Vencer? Ir aos estados, fazer reuniões, governo federal, governo estadual e governos municipais, com as secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e Segurança Pública, para conseguir combinar ações intersetoriais de cada uma delas, mas que se combinem para que possa dar o resultado efetivo. Porque não haverá combate à droga se nós não tivermos uma ação integrada das políticas, se não tiver uma política de educação efetiva, se não tiver o que fazer aquelas crianças. Então nós temos o contraturno escolar falado na política de educação, que chama de contraturno o momento em que o aluno vai ficar na escola para além do horário regular de ensino. Na assistência social a gente trata como jornada extensiva, que se o aluno faz uma atividade escolar regular e ele não tem para onde ir depois num outro turno escolar, tem programas da assistência social que ocupam essa criança, esse jovem. Então essas atividades precisam estar de maneira combinada e articulada para que tenha efetividade. A política de saúde precisa dar conta de recuperar o paciente, essas pessoas que são vítimas do uso de droga. E a assistência social precisa tratar da família, porque se esse membro da família ele teve envolvimento é porque algo estava em desarmonia na família. Então a assistência social, através do psicólogo, do assistente social, precisa tratar do ambiente familiar, para que quando essa pessoa volte para o núcleo familiar, a mesma motivação que ele teve para ir ao mundo das drogas não esteja lá presente na família para poder empurrá-lo novamente para essa condição. E o senhor percebe que essa integração, ela já está acontecendo ou ela precisa ainda, o senhor falou em avanço, mas ela ainda já está acontecendo de forma embrionária, né, que seja? De maneira inicial acontece. O governo do estado tem um modelo de gestão que facilita, que estimula a conversa entre as secretarias. Mas isso precisa se dar nos governos municipais também. Precisa ser aprofundado no governo estadual, porque nós estamos falando da mudança de cultura. A cultura colocada para os gestores públicos, e aí eu não estou falando só do governador, só do secretário, estou falando de todos os agentes públicos envolvidos, a cultura é de fazer dentro da sua própria política pública. Então, quem trabalha educação faz só educação, descontextualizado do resto. Quem faz só saúde, descontextualizado, e assim sucessivamente. Nós precisamos do aprofundamento e de uma mudança de cultura para que se tenha compromisso com as demais políticas. E como a política de assistência social é uma política de garantia de direitos, como eu te falei, ela precisa interagir com todas as demais políticas, porque como é que eu vou garantir o direito à educação de uma pessoa se eu não interagir com a política de educação? Como que eu vou garantir o direito à saúde se eu não interagir com a política de saúde? Como eu vou garantir o direito à moradia se eu não conversar com a Secretaria de Habitação? E assim sucessivamente. Então, tem um avanço? Tem um avanço, mas tem uma necessidade de mudança até cultural para que a gente consiga integrar de maneira mais efetiva as políticas e que essa integração mais efetiva das políticas resulte numa eficiência maior. Deputado Rodrigo, vou pedir licença ao senhor um instantinho, que este primeiro bloco chegou ao final. Vamos continuar esse bate-papo. E você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, não saia daí. Voltamos já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Programação Parlamentar, que hoje está recebendo o deputado estadual Rodrigo Coelho, do PT.
Bom, deputado, no primeiro bloco o senhor mencionou a questão do Plano Nacional Brasil Sem Miséria, né? O senhor comemorou em plenário, inclusive, a ampliação desse plano, que tem aí como propósito a redução gradativa da miséria. Na Secretaria da Assistência Social, da qual o senhor fez parte, né, comandou durante 2 anos, o senhor coordenou o programa de redução da pobreza, o Incluir, que o senhor mencionou também no início do nosso programa. Qual a avaliação que o senhor faz do resultado dessa iniciativa? Primeiro, o Plano Brasil Sem Miséria fez uma sensibilização para que todos os estados do Brasil tivessem um programa estadual, um programa regional de combate à pobreza, de combate à miséria. E o Espírito Santo foi reconhecido recentemente pela ministra Tereza Campelo, em matéria veiculada no jornal O Globo, de que o Espírito Santo é o estado mais exemplar no combate à pobreza. Então a minha avaliação é a dela. Se ela está dizendo que o Espírito Santo é o estado mais exemplar no combate à pobreza, eu vou nessa mesma linha que a ministra vai. Por quê? Porque no Espírito Santo nós construímos uma estratégia de acompanhar as pessoas pela assistência social olho no olho. Nós constituímos equipes, cofinanciamos equipes espalhadas pelo estado inteiro para que essas equipes formadas por assistente social e psicólogo pudessem acompanhar cada uma das pessoas que vivem em situação de pobreza extrema. Por que isso? Porque uma família, ela foi para a pobreza extrema porque inúmeras oportunidades lhe foram retiradas ao longo da vida. E nós só vamos conseguir tirar a pessoa dessa condição se inúmeras oportunidades lhe forem dadas. Nós, muitas vezes, julgamos as pessoas em situação de pobreza extrema pela nossa própria condição, pela nossa cultura, mas nós fazemos isso sem considerar que eles tiveram inúmeras oportunidades tiradas. Então é muito difícil você manter os mesmos parâmetros. Nós precisamos analisar família por família para entender quais oportunidades nós vamos dar a elas. Então nós começamos com a oferta da Bolsa Capixaba aqui em território capixaba. O governo federal fez uma grande ampliação do programa Bolsa Família com a ação Brasil Carinhoso e com isso retirou da extrema pobreza todas as pessoas que são beneficiárias do Bolsa Família. O que é pobreza extrema? Como vive? Quem é uma família em pobreza extrema? É aquela família que tem uma renda por pessoa de até R$ 70 por mês no corte nacional. Então, quem recebe Bolsa Família e tem uma renda menor que isso, o governo federal complementa para ter essa renda. Então, nós podemos afirmar que o governo federal acabou com a pobreza extrema no Brasil, no corte nacional. Claro que nós ainda temos um resíduo. Tem pessoas que não foram achadas ainda, que não foram encontradas, que não foram cadastradas, que não recebem Bolsa Família, mas que vivem em situação de pobreza extrema. E mais do que isso, nós precisamos fazer com que essas famílias saiam da pobreza extrema, mas pela força do seu próprio trabalho, não pela transferência de renda. A transferência de renda ela é importante para conseguir dar o mínimo necessário para que essa família se sinta capaz e tenha condições físicas de ir atrás de um trabalho. Mas é importante esse acompanhamento que o governo do estado permitiu que fosse feito a essas famílias através dessas equipes que eu relatei agora há pouco, para identificar qual é a vocação dessas famílias, para que atividade produtiva essas famílias podem ser encaminhadas, que tipo de programas o governo do estado precisa fazer, os governos municipais precisam fazer para que essas famílias tenham possibilidade e oportunidade de serem inseridas pela força do seu próprio trabalho, porque evidentemente que nem as famílias querem, nem nós desejamos que essas famílias saiam da condição de pobreza extrema só pela transferência de renda dos governos. Não vai sair, né? Nós queremos que ela saia pela força do seu próprio trabalho, mas para isso é preciso primeiro respeitar as próprias famílias, porque a gente também tem uma cultura de dar a elas o que está sobrando. Ah, está faltando vaga de pedreiro, então eu vou capacitar para pedreiro e vou dar a ela a vaga de pedreiro. Pode ser que aquela pessoa daquela família não tenha condições de exercer a função de pedreiro, mas pode ser que ele tenha condições de fazer uma outra função tão digna quanto a função de pedreiro. Mas a gente não pode ofertar simplesmente porque é o que está sobrando ou porque é o que eu tenho para fazer. Nós temos que tratar as pessoas em situação de pobreza extrema com o mesmo respeito e com a mesma dignidade que nós queremos que nossos filhos sejam tratados. Se para os nossos filhos nós queremos o melhor, precisamos querer para os nossos irmãos e irmãs que vivem em situação de pobreza extrema também. Então esse é o objetivo desse programa Incluir, que foi construído dessa maneira,
com esse esforço que nós estamos colocando para conseguir fazer a emancipação das famílias. Como ele é o único programa no Brasil que trabalha esse acompanhamento familiar, por isso nós acreditamos que ele é um programa que tem assim, particularidades que o tornam um programa diferenciado. Bom, deputado, o senhor está saindo do executivo, né? Saindo aí da função de ordenador de despesa para vir para o legislativo, que é de propor projetos, né? Criar leis. Qual a maior dificuldade o senhor vai encontrar nesse sentido? Eu acredito que a iniciativa que é permitida pelo Poder Legislativo. Nós temos muitos projetos de lei apresentados por muitos colegas aqui, que vai para a Comissão de Constituição e Justiça analisar se é possível que um deputado estadual apresente esse projeto. Eu tenho agora, com relação a esse combate à pobreza, apresentei um projeto de lei que visa isentar dos artesãos, dos empreendedores individuais e das associações de economia solidária a taxa de aluguel da máquina de cartão de crédito. Por quê? Porque a nossa moeda de fato virou o cartão de crédito, as pessoas não andam com dinheiro nas ruas. E uma família que queira se utilizar do artesanato ou então de uma atividade que ele faça individualmente para poder garantir o seu sustento, precisa ter condições de comercializá-lo. E se as pessoas não levam dinheiro, só levam cartão, eles precisam ter condições de receber cartão de crédito. Mas aí vem a primeira dificuldade, porque a taxa de aluguel ela é paga se o empreendedor utilizar ou não a máquina de cartão de crédito. A taxa de administração, ele paga um percentual sobre a venda. Ok, mantenha, porque ele sabe que vendeu para precisar pagar, mas ele não tem condições de ter a máquina com o risco de não vender e ainda ter que arcar com esse valor. Então ele não vai conseguir fazer a comercialização do seu produto. Isso é para quê? Para que aquelas famílias que forem acompanhadas tenham mais uma porta de saída, tenham mais um caminho para seguir para conseguir a sua emancipação. Então, se nós não pudermos apresentar o projeto de lei, se ele não puder passar como projeto de lei do Legislativo, vai ter que ir para o Executivo, vai ter que analisar as possibilidades, vai ter que ver todos os impactos primeiro e aí, se ele entender que é bom, vai mandar para cá para a gente poder dar continuidade no debate. Então a maior dificuldade que a gente vai encontrar é essa. Mas também tem outras facilidades, porque você consegue estar mais próximo do cidadão, viver a vida com o outro, para conseguir analisar e perceber as suas dificuldades, para que nessa identificação você consiga propor alternativas até para o próprio governo, para que ele possa propor posteriormente, para que a gente possa, no exercício do legislativo, conseguir contribuir para a melhoria da vida das pessoas. No executivo nós temos dificuldades também, porque, você bem disse, eu estava lá como ordenador de despesa. A gente, como ordenador de despesa, precisa obedecer uma série de regramentos, precisa obedecer todos os órgãos de controle e muitas vezes a ação não sai com a velocidade que se deseja porque você precisa estar observando todo o regramento, toda a legislação, todo o encaminhamento e orientação que os órgãos de controle nos dá para poder executar uma ação. Então, de lado a lado, você tem dificuldades e possibilidades que permita fazer um trabalho em favor da população do Espírito Santo. Bom, o senhor falou na questão da ser ordenador de despesa, né? O senhor mencionou em audiência pública, fez um discurso recentemente na Comissão de Saúde, da qual o senhor é membro, sobre a importância de se preservar, de dar garantias, preservar mesmo o ordenador de despesa de forma legal. Como isso pode ser feito? É importante a gente recuperar por que isso foi feito. Porque a gente culpabiliza, a gente coloca culpa, muitas vezes, pelo não andamento de uma política pública sobre um único gestor, no caso, o secretário estadual de saúde. Atribuída a ele toda a culpa de tudo que não funciona na política de saúde. E muitas vezes ele está lá precisando de um despacho da Secretaria de Controle e Transparência ou observando que a sua decisão pode ser analisada pelo Tribunal de Contas e ter um parecer contrário, porque ele está avaliando a partir da sensibilidade, do desejo do poder público, do desejo da sociedade, mas o mecanismo legal não chegou. Nós estávamos discutindo lá o fechamento do Hospital dos Ferroviários, nós estávamos discutindo o aumento
de recursos para pagar a diária na Clínica Santa Isabel em Cachoeiro. E não é só a implementação da política de saúde, tem também a observação dos órgãos de controle. Se ele tomar a decisão, como foi solicitada, secretário, repassa para a gente o mês de janeiro que a gente vai conseguir se adequar. Ele não pode repassar o mês de janeiro se o órgão de controle não permitir que ele faça isso. Então, não é só a sensibilidade dele, é para ele passar porque as pessoas estão na fila. Então, como é que faz para proteger esse ordenador de despesa para ele não ser responsabilizado depois, para não ter um processo de improbidade administrativa e ainda ser taxado como alguém que desviou dinheiro público porque essa pessoa teve sensibilidade com a causa popular. Então, essa discussão também precisa permear o nosso debate. Por quê? Porque não é só dar efetividade e agilidade às políticas fim, a política de assistência social no fim, a política de saúde no fim. Também é preciso saber como é que a gente vai conseguir fazer isso mantendo o controle, porque o controle foi um instrumento importante. É importante a gente dizer que é preciso ter controle, porque senão o dinheiro público vai ser utilizado de maneira inadequada, porque tem gente boa e gente ruim em todos os lugares. Então, a gente, claro, sempre tem confiança nas pessoas que estão à frente, mas é importante que tenha controle, que tenha transparência, mas a gente precisa também saber como cobrar. Porque depois a gente fica colocando contra a parede um gestor público e não necessariamente ele é o responsável pela não agilidade de determinada ação. Bom, deputado, infelizmente nosso programa está chegando ao final. O senhor quer deixar alguma mensagem aí para os seus eleitores, né, para os nossos telespectadores? Eu quero primeiro colocar o nosso mandato à disposição da população capixaba. Quem vem para cá vem com a responsabilidade de representar os interesses da população. Então aqui pelas mídias sociais, pelo nosso site e no nosso gabinete aqui fisicamente, eu quero me colocar à disposição para que as pessoas possam ter acesso, possam conversar, possam encaminhar as pautas que têm interesse, que têm desejo, para que a gente possa repercutir aqui no parlamento o desejo da população e que faça a sua efetiva representação. Ok, deputado, muito obrigada pela colaboração aqui com o nosso programa. Eu é que agradeço. Muito obrigado a você e a equipe da TV Assembleia. Ok, encerramos aqui mais uma edição do Programação Parlamentar, que hoje recebeu o deputado estadual Rodrigo Coelho, do PT. Como ele mencionou, ele tem aí os contatos na internet, Facebook, também tem a página dele, mas você pode continuar acompanhando as ações do deputado no nosso site oficial, que sempre divulga os projetos, os discursos, né, dos deputados estaduais, é o www.al.es.gov.br. Tem também o e-mail do deputado, rodrigocoelho@al.es.gov.br. Muito obrigada pela companhia de sempre. Eu te espero em nosso próximo programa. Até lá!